A graça e a paz, Pastor Marcos Darle. Agora vamos falar sobre o capítulo 33, sobre a psicologia paulina. É um capítulo muito rico, com muitos detalhes, tá? A primeira coisa que nós temos que falar é o seguinte: essa parte da psicologia paulina, ele vai falar sobre o corpo, alma e espírito, né? O livro do Gruden, ele até entra em mais detalhes sobre isso, sobre a dicotomia, monocotomia, tá? Mas aqui ele não vai entrar nesse debate, tá? O que é que ele vai falar aqui? Ele vai falar mais sobre a visão paulina sobre cada um. Por exemplo, o psique, né? O psique na visão paulina, é o que chega mais próximo da visão ali do Antigo Testamento, tá? Sobre essa ideia. Esse psique aqui, ele está mais ligado à vida, entendeu? A sobrevivência, né? Então esse psique aqui, ele não é a mesma coisa do pneuma, tá? Aí eu vou até ler aqui, ó, que ele explica isso de maneira bem clara. Ele fala assim, ó, psique e pneuma não são estritamente permutáveis, mas se refere à vida interior do homem, encarada sob ponto de vista diferentes, ou seja, ambos se referem ao homem interior, só de ponto de vista diferente. Anota aí, pneuma é o eu interior do homem, visto em termos do relacionamento do homem com Deus e com os outros seres humanos, tá? Então, psique, ele está ligado à ideia de relacionamento. Já, psique não, pneuma está ligado ao relacionamento, tá? E o psique é um homem como um ser vivo, como uma personalidade humana. A vitalidade do homem encarado do ponto de vista do seu corpo e da sua carne. Então é aquilo que eu falei, né? Enquanto que psique é a vida do ser humano, o pneuma está mais ligado ali ao relacionamento. E detalhe, essa ideia do psique, pneuma, melhor dizendo, ela é bem diferente da ideia do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento ele usa a palavra neps, ou também psique, né? E ela é usada no sentido para designar a humanidade. Já Paulo traz esse sentido de relacionamento, né? E aí ele vai falar agora sobre o pneuma. Ele falou sobre o psique, agora ele vai falar sobre o pneuma. O pneuma é uma designação do Espírito de Deus e é o termo mais importante de Paulo. Então, qual é o termo mais importante para Paulo? É o pneuma, né? O pneuma, ele está sempre em contraste com a carne, com o sarx, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Enquanto que o pneuma, ele puxa a gente para se relacionar com Deus, a carne, ele nos puxa para nos relacionar com os prazeres do mundo, né? Então existe esse contraste, esse dualismo, mas lembrando, não é um dualismo helenista, é um dualismo paulino. Qual é a diferença? É que o dualismo paulista não é a nossa carne lutando contra o nosso espírito, não é, entendeu? Ambos estão em harmonia, é nossos desejos, entendeu? Humanos lutando contra os nossos desejos espirituais, enquanto um nos puxa para as coisas de Deus, o outro nos puxa para as coisas materiais, tá? Mas não há duas naturezas ali duelando, é uma natureza só, e entretanto ali de vontade diferente, né? Uma parte está morrendo, que é a carne, e a outra parte está viva, que é o espírito, né? Então, o pneuma, ele trata do homem interior, né? E aí agora vamos falar sobre o soma, tá? Soma, que é o corpo, né? O soma, para Bultmann, isso é até bom anotar, para Bultmann, ele crê que o psique, o soma e a pneuma é uma coisa só, corpo, alma e espírito é uma coisa só, tá? Ele não entra aqui no detalhe sobre a dicotomia, mas para Bultmann, os três são uma coisa só. O Lad dá a entender, nas entrelinhas, que Paulo ele tem a visão da dicotomia, tá? Que existe o corpo, o soma, e existe o psique ou o pneuma, que é a mesma coisa, né? Apenas se referindo a
pontos de vista diferentes, né? A finalidade diferente, ok? A soma, né? Que é a existência somática, não é uma existência espiritual, isto é um modo material, né? A soma ali é o nosso material, só que ele fala o seguinte, que essa soma, nosso corpo, ele, apesar dele ser corruptível e moral, ele é também um instrumento, tá? Ele é um instrumento, ele é necessário. Ele traz outra terceira característica, o corpo tem que ser mantido sob subjeção, ou seja, a gente tem que deixar ele submisso, tem que ter o autocontrole do nosso corpo, né? Então essa soma, tá? Ela é a vontade da carne. Então toda vez que Paulo fala de soma, você aprova perguntar, a soma é a vontade da carne, enquanto que o sarx, ele é a carne mesmo, ossos, músculo, o texto, a textura, melhor dizendo, né? E ele fala que o sarx do ser humano é diferente do animal, do peixe, da ave, tá, ok? Então o sarx, quando Paulo fala, é a matéria, e o soma é o desejo da carne, né? No sarx que a gente sente dor, que a gente tem sofrimento, né? O que mais aqui que a gente pode trazer? No sarx aqui tem a aparência humana, as condições exteriores, né? E a carne, como fala Paulo, que pode ser tanto sarx como a soma, ela se refere a um relacionamentos sociais, em que o homem é comparado com seus semelhantes, né? E aí ele vai falar sobre a ética da sarx, né? Que existe critérios éticos para nosso corpo, ele tem que ser cuidado, ele é templo e morada do Espírito Santo, e assim por diante, né? Ele vai tratar aqui sobre os diferentes pontos de vista, que aí eu acho que não cabe a gente entrar nesse dilema, porque ele só se refere ali, e ele nem cita muitos teólogos, ele só fala que existe um ponto de vista, que vê a carne como pecaminoso, algo a não ser, como eu posso dizer, rejeitado. Aí tem outros que dizem que o sarx, ela tem um dualismo entre o corpo e a alma, e assim por diante. Outros já vê a carne como algo de Deus. O que nós precisamos entender é que Paulo, ele vê a carne como algo bom, algo que foi constituído por Deus, algo criado por Deus, onde é morada do Espírito Santo, da qual essa carne vai ser ressuscitada de corruptível para incorruptível, um corpo glorioso, mas ela é necessária, ela faz parte da constituição humana, entendeu? Apenas nossos desejos pelas coisas do mundo, né? Nossos desejos, nosso relacionamento com o mundo é que tem que ser submetido, que tem que ser crucificado, mortificado. Ele vai falar tudo isso nesse capítulo ainda, né? Para ele, o sarx é uma natureza tanto do regenerado como do não regenerado, né? Então, existe tanto essa natureza do regenerado como do não regenerado. Aí depois vai falar sobre a vitória sobre a carne. Paulo vê que nós temos que vencer a carne, tanto no hoje como no futuro, né? Aí depois vai falar sobre o coração, o cardia. Para Paulo, o coração, ele tem 4 pontos de vista, tá? Anota aí. Primeiro, o coração pode ser visto como uma atividade intelectual, interessante, né? A gente usa o cérebro, mas Paulo usava o coração como uma atividade intelectual. O cardia, né, que é o coração, ele pode ser usado para designar a sede da vontade, onde gera todo o nosso desejo. O cardio pode ser um juízo ético, que nos leva para uma consciência, né? Cardio como consciência. E por fim, o cardio como uma experiência religiosa. Então tem essas 4 naturezas: intelecto, vontade, consciência e experiência religiosa, tá? Aí ele vai falar sobre a mente e o entendimento. Para ele, a mente e o entendimento é a nossa consciência moral, que nos leva para o que é ético. Lembrando que essa consciência, apesar que Paulo fala que nós podemos ser julgados conforme a nossa consciência, essa consciência não pode nos conduzir à salvação. Somente diz que somos capazes de diferenciar do que é certo e do que é errado. E para terminar, ele fala sobre o homem interior. E ele diz que o homem interior tem 2 maneiras diferentes: o homem interior regenerado e o homem interior não regenerado, tá? E ambos, o sinônimo mente ali,
pode provar que a lei, né, e o desejo de obedecer a Deus. Então, existe sim tanto o homem interior regenerado como o homem interior não regenerado. E a diferença é que o homem regenerado, ele busca fazer a vontade de Deus. Então, anota aí os principais pontos que eu falei, com a visão de Paulo sobre esses critérios, e aí eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Paz!